A gente volta a falar aqui a respeito do conflito no Oriente Médio, dos ataques americanos e israelenses ao Irã, também a retaliação de volta do Irã. Isso porque vamos conversar com o professor de Direito Internacional, Manuel Nabais da Furriela, que gentilmente atende aqui a Jovem Pan. Tudo bem, professor? Bom dia, bem-vindo, hein? Bom dia. Dando sequência nos conflitos, a gente fez uma programação super especial no final de semana, com muita análise, mas a gente teve recentemente uma fala do Donald Trump dizendo: a ação só termina quando os objetivos forem cumpridos. O Benjamin Netanyahu também se pronunciou dizendo que os ataques não terminam naquilo que a gente viu no final de semana. Quais são esses objetivos? Há uma clareza de objetivos por parte do governo americano nesse momento, professor? Como vão ser construídos os objetivos, que nós temos, ou sobre isso que nós temos grandes dúvidas, né? O objetivo maior, obviamente, é desmobilizar o programa nuclear iraniano, que vem evoluindo nos últimos anos, e não é fato controverso de que exista, é incontroverso. Realmente existe um programa nuclear sendo desenvolvido e não é com fins pacíficos, como diz o governo, tanto é que pouca gente mencionou, mas o Irã está sob sanções da ONU justamente por conta desse programa. Então ele efetivamente existe. Este é o maior objetivo. Imagine só, naquele contexto complexo do Oriente Médio, onde inclusive Israel é pressionado por tantos estados, que tenha um estado grande, um país, uma potência regional e também com força militar nos termos do Oriente Médio, tenha esse país, como é o caso do Irã, um armamento, um artefato nuclear. E aí nós temos outros objetivos que também são importantes, apesar de menos do que este que eu mencionei, que são a desmobilização das hostilidades criadas pelo Irã naquela região, principalmente contra Israel, e também contra outros inimigos ou contra outras potências regionais, como é o caso da Arábia Saudita, já que o Irã tanto apoia grupos que atacam Israel, é o caso do Hezbollah, era o caso do Hamas, dos Tutsis e etc., mas também rivaliza com a Arábia Saudita em menor escala na região. Então também há esta questão que é relevante. E o regime de governo, o regime político iraniano, por si só, já é um grande problema para os Estados Unidos e para Israel, já que desde o primeiro momento, em 1979, declarou claramente esse regime dos ayatolás que um dos seus objetivos era a destruição do Estado israelense e também a desmantelação, a retirada, a diminuição do domínio da influência norte-americana na região. Então você tem todo este contexto. Agora, o caminho é que é o grande problema. Os Estados Unidos indicam que não pretendem desconstituir o regime de governo atual, aqui lembrando que é uma república presidencialista, onde há um líder teocrático que também é político, que é o Ayatollah, e por conta, né, justamente deste regime que lá existe, é que existem essas hostilidades. Então os objetivos estão claros, o meio é que é mais desafiador. Professor, o Henrique Kriegner está comentando os assuntos com a gente também nesta manhã. O Kriegner, o professor elencou aí alguns objetivos para os Estados Unidos chegarem a se retirar do Irã. E, por outro lado, autoridades iranianas dizem que não vão recuar, não vão voltar à mesa de negociações, até porque havia uma negociação e, mesmo assim, os Estados Unidos acabaram partindo para cima do Irã. Qual é a tua interpretação para a sequência desse conflito, Kriegner? É algo que deve se desenrolar por muito tempo, à medida em que o Irã diz: não vamos mais negociar, ainda que o Trump tenha dito que poderia voltar a falar, ao mesmo tempo em que disse: se objetivos não forem atingidos, a guerra continua. Olha, Nonato, quando a gente fala de sequência, né, próximos passos, é muito difícil, justamente considerando que nós temos um ator aí muito imprevisível envolvido nisso, que é o presidente Donald Trump. E a sua política externa, também a sua atuação doméstica, tudo a respeito de Trump é imprevisível, né? Mas nós podemos dizer, e como trouxe aqui o professor Furriela também, um prazer estarmos juntos aqui no Jornal da Manhã, o professor trouxe muito bem essa questão da necessidade e dos próximos passos que o Irã deve tomar em relação também àqueles outros países que estão envolvidos, né? E acho que esse que é uma das grandes dúvidas.
qual será a atitude, por exemplo, de países que foram feridos pelas retaliações iranianas, como o Catar, como a Arábia Saudita e Israel. A Israel é um pouco mais previsível, mas esses outros países também. Uma vez que os ataques agora de Israel se estendem também para o Líbano, qual será possivelmente a retaliação? Uma coisa a gente sabe muito bem, é que é necessário que haja uma intensificação das forças das outras organizações internacionais para que se estabeleça o mínimo de ordem ali, porque realmente essa ordem que existia antes, que já não era tão sólida assim, foi ainda mais estremecida, Nonato. E a gente percebe também uma dificuldade na articulação desses blocos. A União Europeia teve um posicionamento extremamente político, se a gente pode chamar dessa maneira. Outros aliados aí, você teve o Reino Unido entrando mais enfaticamente, mas faltam aí essa articulação de outros players internacionais, eu diria outras organizações internacionais, para de fato segurar um pouco mais essa instabilidade. De novo, Donald Trump é imprevisível, não dá para saber qual é a profundidade da revolução, se vai ser, ou seja, da alteração, perdão, se vai ser uma questão como foi na Venezuela, em que quando o cabeça foi eliminado, o regime se mantém, ou se vão até as últimas medidas para uma troca absoluta do regime dos ayatollahs. Daqui a pouco o Kriegner volta, também o professor Furriela, analisando os principais assuntos. Vamos às capas dos jornais de hoje, começando aqui pela Folha de São Paulo. Você já deve imaginar qual é o principal tema, né? Sob novos ataques, Irã expande retaliação e tenta refazer governo. É a manchete de capa hoje da Folha, além de dar destaque também para a manifestação ontem na Paulista, ato de apoio a Bolsonaro ganhando espaço no ano eleitoral. E aí tem uma foto dos manifestantes. O petróleo subindo 5% após o conflito também é reflexo desse cenário. Da Folha, vamos aqui para os destaques de hoje do jornal O Estado de São Paulo. Traz uma manchete diferente do conflito. Lulinha admite que careca do INSS pagou viagem a Portugal, mas também tem muito destaque para a guerra. Guerra se agrava, petróleo reage em alta, diz aqui o Estadão. E do Estadão, vamos para o jornal O Globo, editado no Rio de Janeiro, que traz como manchete principal a guerra. Operação Fúria Épica. Ataque de Estados Unidos e Israel ao Irã espalha a crise pelo Oriente Médio. E aí o jornal traz várias fotos, uma delas de pessoas em Paris comemorando a morte do Ali Khamenei e outras voltadas para a destruição promovida por esse conflito. Então, os jornais de hoje destacando muito o ataque dos Estados Unidos e Israel ao Irã, como não poderia deixar de ser diferente. A gente vai conversar mais uma vez aqui com os nossos analistas de hoje. O professor Furriela segue com a gente, assim como o Henrique Kriegner também. O professor, digamos que a gente tenha um cenário caótico lá no Irã, como a gente viu, por exemplo, em outras nações, em outros países, ali na sequência da Primavera Árabe, ou mesmo em ações americanas mesmo, para tentar combater o terrorismo, no caso do Iraque. Se isso ocorrer, se a gente tiver uma situação de confusão, sem uma liderança notória que possa conversar ou que possa, de algum modo, ser conduzida pelo governo americano, por exemplo, será que pensa-se nisso, essas autoridades de guerra, por exemplo, Israel pensa nisso e seria benéfico ou seria pior para Israel um Irã sem liderança e conturbado? Bom, com certeza pior. O caso do Irã é muito complexo por esse aspecto que você mencionou. Você não tem lideranças com possível ascensão para assumirem o poder, sejam elas moderadas, sejam elas de outra linhagem política que pudessem substituir o poder e diretamente depois se tornar alinhadas aos interesses ocidentais. Você traz, de vez em quando, a gente traz algumas questões envolvendo lideranças, mas elas são muito diminutas. Um dos casos clássicos é propriamente o monarca, filho do monarca deposto, do Shah Reza Pahlavi, também da família Pahlavi, da linhagem Pahlavi, que vive no Canadá, vive em exílio e tem algum tipo de apoio nacional por lembranças de um período onde havia maior ascensão do Ocidente, no Irã, e também maior participação da sociedade civil e maiores liberdades individuais. Então, no caso, até 1979, com o governo, com a gestão do monarca, do Shah Reza Pahlavi, o Irã vivia outros momentos que são apreciados por grande parte da sociedade
sociedade civil, pelos motivos que eu mencionei. Além disso, também há alguns pequenos grupos oposicionistas dentro do país. O Irã, pouca gente sabe, acredita-se sempre que é uma ditadura por completo, uma autocracia. Não é a verdade. Partidos políticos existem no país, o parlamento é diverso, o país não é governado por partido único. O que acontece é que, apesar da existência desse pluripartidarismo, a palavra final do Ayatollah se impõe tanto politicamente quanto religiosamente. Então, esta mistura, esta imposição, este excesso de poderes sobre o Ayatollah é que reprimem a existência de qualquer tipo de grupo oposicionista com força para assumir o poder agora. Né? Mas há, assim, uma multiplicidade. Então, as duas alternativas, partidos de oposição, ou até mesmo o retorno, assunção ao trono do filho do Shah, do filho do antigo monarca, são as únicas alternativas. O ponto aqui é que nenhuma delas é de grande repercussão ou tem grande apoio popular. Então, é muito difícil se construir um governo de transição partindo de uma linha totalmente oposta que existe atualmente, que seria o ideal, desmontando esse sistema teocrático que traz vários problemas de estabilidade ao país e principalmente de alternativas.